liderança absoluta. 9h11 no nosso Alto Astral de hoje, quarta-feira, dia 1º de junho do ano de 2022. A gente começa muito bem aí o nosso mês de junho, por isso a gente recebe ao vivo aqui no estúdio da Gerais FM, Álvaro Pereira, Clarice Bernardes, e também temos o prazer de receber direto da cidade de Patos de Minas o prefeito municipal Luiz Eduardo Falcão. Álvaro Pereira, seja bem-vindo aí ao nosso programa mais uma vez. Bom dia, Pedro, um prazer, uma honra muito grande receber aqui no estúdio da Gerais FM o prefeito de Patos de Minas, né, Luiz Eduardo Falcão, que vem realizando lá uma gestão bastante profícua, bastante movimentada e de realizações. Prefeito, prazer em recebê-lo aqui, bom dia. Bom dia, Álvaro, a todos aqui do estúdio. Quero agradecer de antemão por essa oportunidade de falar aqui com os ouvintes, aqui com todos que estão nos assistindo também, aqui na Gerais FM de Coromandel, toda a região muito querida, que a gente gosta muito, gosta de frequentar, inclusive. Já estive aqui na cidade de Coromandel muitas vezes na minha vida, tenho muitos amigos aqui e estou encantado aqui com a estrutura também de vocês aqui, com a organização e o profissionalismo. Muito obrigado. Prefeito, nós queríamos, antes de tudo, falar sobre o aniversário de Patos de Minas, né, que foi comemorado festivamente ao longo de toda a semana passada. Patos de Minas, né, que é a cidade polo aqui da região do Alto Paranaíba, uma das principais cidades de Minas Gerais, a segunda cidade que mais gera empregos em Minas Gerais, segundo nos informou agora há pouco aqui o prefeito. Está completando 130 anos, prefeito. Exatamente. Eu gostaria que o senhor falasse inicialmente sobre essa comemoração. Bom, a gente está muito honrado de estar momentaneamente como prefeito em um momento que é histórico para a nossa cidade. Não só pelos 130 anos, mas pelas dificuldades que foram enfrentadas nos últimos 2 anos, especialmente em relação à pandemia, mas também as maiores enchentes da nossa história lá, nesse último período chuvoso. A gente teve a enchente de 92 há 30 anos, que até teve um nível, né, de elevação do rio até um pouco maior do que nesse ano, mas em termos de pessoas atingidas, em 92 foram aproximadamente 230 famílias. Nesse ano a gente chegou a quase 300 famílias, totalizando aí quase 1.000 pessoas. Então, 2021 foi um ano muito difícil. Isso não nos impediu de levar adiante o nosso plano de governo, os nossos compromissos de gestão. A gente segue firme no propósito de reformar a gestão como um todo, de passar um pente fino na prefeitura, de rever tudo que precisa ser revisto, economizar recursos em determinadas situações onde é possível para aplicar em outras áreas que têm maior necessidade e comemorar depois de tudo isso, né, presencialmente com a nossa população é algo que eu esperava muito essa oportunidade. Não tivemos no ano passado, no primeiro ano de gestão. E Patos, 130 anos, né? Nós estamos aqui em Coromandel, que faz parte da história de Patos de Minas, toda a região faz parte, na medida em que a gente é um polo de serviços, é um polo educacional, e a gente fica muito, muito feliz de verdade de poder comemorar uma história rica, né? Uma história bela, uma história de trabalho da sua população, de empreendedorismo, de cultura, de desenvolvimento, e eu realmente me sinto abençoado por participar desse momento, e foi uma festa maravilhosa. A gente investiu pouquíssimo dinheiro público, tivemos muitos parceiros, fizemos uma festa grandiosa e a população foi em peso, né? Nós tivemos milhares de pessoas lá, mais de 30.000 pessoas estiveram na festa durante a realização dela, durante esses dias, e é muito bom saber que é possível, né, fazer algo diferente, algo maior, às vezes até gastando menos dinheiro público. A festa teve um orçamento, para vocês terem uma ideia, de R$200 mil. A gente sabe hoje que com 200 mil, dependendo do artista, você não consegue nem contratar um artista. Senão vai ser um tema polêmico hoje aí, hoje, né? Porque muito polêmico. Especialmente os artistas sertanejos, né, estão no foco das críticas aí pelos altos cachês que cobram às vezes das prefeituras. Eu queria dar minha opinião sobre isso, Álvaro. Posso? Pois não, fica à vontade. Eu gosto de polêmica, eu já tenho que dar minha opinião aqui.
Eu acho que tudo hoje no Brasil está sendo politizado. Tudo depende do lado que você está. Uhum. Se você está de um determinado lado, para o outro lado você é o pior possível. E o inverso também é verdadeiro. Será que agora o artista vai ter que fazer, ele mesmo vai ter que fazer uma CPI para saber de onde que está vindo o dinheiro? O que a prefeitura fez aí? Aí é com o Ministério Público, isso aí é com a Justiça. Quem está pagando, como está pagando, né? Não cabe ao artista. Teria que fazer uma CPI por município, né? Exatamente. Todo artista vai ter que fazer uma investigação profunda agora para saber se o dinheiro que a prefeitura está pagando para ele. Então, eu não estou vendo os políticos serem cobrados, eu estou vendo só os artistas serem cobrados. E eles são meros contratados. Será que, de repente, um jornalista de um determinado veículo, vamos supor, a Folha de São Paulo, será que a hora que ele vai receber o salário dele, ele pensa assim, eu só vou receber meu salário aqui se eu souber como que está sendo feita toda a gestão da empresa? Não é assim que funciona. Todo trabalhador recebe o seu pagamento e se tem alguma coisa anterior que possa vir a ser investigada, que seja investigada. Então virou uma situação política, né? Eu vejo que alguns, aqui eu não vou defender nem político A nem político B, mas a gente vê que não são dois pesos e duas medidas. Dependendo do lado, não, é a cultura, é o fomento. Agora, se for um artista que tem uma outra opinião política, aí já vira uma situação absurda, né? Perfeito. Quando a gente sabe que artistas dos dois lados fazem shows, né, nos municípios e recebem recursos das prefeituras, né? Não são só os sertanejos. A vida inteira. Sempre foi feito e sempre vai ser feito. Isso aí não tem como. Prefeito, aproveitando e falando aí dessas festividades, a gente teve também o cancelamento nesse ano de 2022 da Fenamilho, festa tradicional aí de Patos de Minas, não só de Patos de Minas, mas de toda a região. Os coromandelenses também frequentavam muito. A motivação dessa festa foi incertezas relacionadas à Covid-19? Teve alguma outra motivação aí nesse ano, né, de 2022 também? Bom, primeiro ressaltar que a realização da Fenamilho cabe exclusivamente ao Sindicato Rural. Eu faço esse esclarecimento aqui porque muitas pessoas me questionam, mas por que a Prefeitura não vai fazer a Fenamilho? Não é a Prefeitura que faz a Fenamilho, é o Sindicato Rural. E a gente tem com eles uma relação muito boa, né? E o que eu posso dizer é que eu fui convidado para uma reunião, agora nesse primeiro semestre, onde o sindicato expôs a sua preocupação com a incerteza do cenário, né? Não se sabia se a Covid ia piorar, ia melhorar, e com isso acabou se perdendo tempo no planejamento. A Fenamilho é uma festa muito organizada, eles já terminam a festa já organizando a festa do ano seguinte, e não foi possível fazer isso nesses últimos 2 anos, em virtude da incerteza desse cenário de pandemia, essa crise sanitária. Então eles resolveram não fazer a festa nesse ano, já me afirmaram que no ano que vem voltam com a festa normalmente, e é o que a gente espera, porque a FenaPraça é uma festa aberta ao público no centro da cidade, em praça pública, uma festa mais simples, né, digamos assim. A gente tem um orçamento, a Fenamilho tem um orçamento aproximado de 10 milhões, mais de 10 milhões de reais para fazer a festa. A nossa festa custou 200, com alguns patrocinadores que custearam, por exemplo, o Sesc patrocinou o show da Bruna Viola, foi uma parceria com o Sesc, alguns outros parceiros entraram com a decoração, com outros elementos ali para a festa, mas é uma festa bem mais simples. E a Fenamilho é uma festa muito grande e que é importante, como você disse, para a região, né? Para Minas. E a Fenamilho, né, através do Sindicato Rural de Patos de Minas, ela promove grandes shows pagos pelo sindicato. Quer dizer, nem sempre também esses shows, os showmícios, né? Eles são financiados por prefeituras, às vezes são financiados pelo Sindicato Rural, na maioria das vezes em exposições agropecuárias, que eu acho que é o grande cenário, né, para essa música sertaneja. Exato. Bem, eu gostaria de falar um pouco com o senhor sobre essa mudança, vamos dizer assim, da gestão privada, onde o senhor sempre atuou em Patos de Minas, para a gestão pública, né, como prefeito da cidade. Como é que se deu essa transição do privado para o público e como é que o senhor está convivendo hoje com essa nova experiência? Porque a gente sabe também que você gerir uma empresa é muito diferente de você gerir uma prefeitura. Essa pergunta é muito boa porque permite um esclarecimento, né, a quem está nos ouvindo e assistindo, até para a gente prestar contas do trabalho, da forma que as coisas acontecem.
Como você disse, Álvaro, é muito, muito, muito diferente. Isso a gente já sabia, né? Eu não fui pego de surpresa, eu não entrei como um aventureiro, eu me preparei, modéstia à parte, para o desafio. Não vou dizer que eu sei tudo, mas procurei entender como funciona o poder público. Eu sou formado em Direito, eu fiz cursos de preparação e também eu tenho uma trajetória de algum tempo que, de certa forma, foi me moldando também para o desafio, né? Eu fui presidente da Associação Comercial lá em Patos de Minas, vice-presidente, secretário, também fui presidente do Conselho de Segurança Pública. São atividades voluntárias, mas que estabelecem uma certa relação com o poder público. Também fui tesoureiro do Amparo Maternal, que trabalha com crianças vulneráveis, e a gente celebrava convênios com a prefeitura, então foi possível aprender como é que tramita, né, toda essa relação, celebrar um convênio, prestar contas, toda a burocracia. Então a gente chegou, de certa forma, eu fui avisado, né? Vamos dizer assim, não cheguei desavisado, não. Fui avisado que o negócio era complicado. E a maior diferença do setor privado para o setor público é a burocracia mesmo. A gente que é acostumado a realizar, a pegar no chifre do boi, como se diz aqui na nossa região, né? E fazer e ver o resultado rápido, na gestão pública é um tanto frustrante, né? Porque isso não ocorre. Você, para fazer qualquer coisa, você precisa de um projeto. E para fazer esse projeto demora meses, às vezes. Depois você precisa fazer uma licitação. Demora-se meses também. Depois, na hora que você assina a ordem de serviço, todo feliz, achando que vai realmente concretizar, aí, aliás, primeiro você, isso, né? Faz a licitação, depois você assina a ordem de serviço. E aí, por exemplo, para dar um exemplo prático aqui para aqueles que estão nos ouvindo, nós estamos construindo 4 novas creches lá em Patos, são CMEIs, Centros Municipais de Educação Infantil. Dei a ordem de serviço, uma empresa só concorreu na licitação e ganhou as 4 obras, né, para fazer as 4 obras. A empresa se reuniu conosco recentemente, simplesmente disse: eu não consigo fazer 4 obras. A minha expectativa era ganhar uma, então eu não consigo. Não tinha estrutura, não tinha estrutura, capital de giro, é uma empresa que está começando, é muita coisa, são 12 milhões de reais. Aí tem que refazer o processo de licitação. Aí eu estou tendo que relicitar. Isso para mim é um parto, eu fico muito ansioso com isso, falo, mas não é possível, a gente tinha o dinheiro, fez o projeto, fez a licitação, agora eu vou ter que refazer a licitação, e tudo isso tem prazos legais correndo, né? Quem está concorrendo na licitação pode recorrer, tudo tem que esperar. E nisso vai meio mandato, né? Vai meio mandato. É por isso que a gente vê muita placa de obra, às vezes. É claro que tem também os ilícitos, claro que tem também ilegalidades, mas eu até brinquei com a minha equipe, falei, pronto, daqui a pouco a população vai falar aí, ó, cadê o dinheiro dessa creche? A placa tá falando aqui que são tantos meses aqui de execução, por que não tá pronto? Agora, são tantos milhões, né, e nada, o que aconteceu, né? Então é muita burocracia, muita burocracia. No Brasil, infelizmente, a gente tem muita gente que não anda na linha, né, não faz as coisas corretamente, e para tentar frear isso, criou-se um arcabouço legal, criou-se um mecanismo gigantesco de burocracia que, com até uma intenção positiva, né, de evitar a corrupção, mas acabou que arrasta o nosso país, os nossos estados e os nossos municípios, que faz com que um mandato de 4 anos, às vezes, seja até pouco para realizar o tanto que poderia ser realizado. Agora, esse é um argumento, então, forte em favor da reeleição, né? Porque em 4 anos fica difícil você desenvolver realmente um projeto de governo com princípio, meio e fim. Que eu não estou advogando em causa própria, Álvaro. Eu até tenho meus elementos contra a reeleição. Mas fica um tanto contraditório, eu sei disso, mas o ideal é que a gente tivesse mandatos de 5 anos sem reeleição. Essa seria a minha opinião. A reeleição, eu penso o seguinte, dependendo do político, ele já entra pensando na reeleição. Aí ele não faz o que precisa ser feito, ele já entra fazendo conta. Não, isso aqui vamos deixar para o final do mandato, peraí, no último ano a gente tem que fazer isso, isso e isso, no início agora é hora de fazer tal coisa. Então esse tipo de cálculo eleitoral acaba prejudicando, né, o trabalho. Por outro lado, é legítimo também
quando o trabalho está sendo bem feito, né, é por isso que a gente tem a democracia, né, se as pessoas assim desejarem, esse cenário pode ser avaliado. Eu, no meu caso lá em Patos, eu absolutamente não sei o que eu vou fazer. Na verdade, a gente não sabe, Deus é que sabe, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Eu estou muito focado no momento, eu estou planejando o ano que vem ainda, estamos colocando em prática o planejamento desse ano e mais para frente a gente pensa nisso. Tem muita coisa para acontecer, tem eleição geral esse ano, né? A gente pode ter um cenário aí que de repente mude, né, completamente, e a gente não sabe, tem guerra, tem pandemia, é complicado. Mas o fato é que um primeiro mandato bem realizado acaba levando naturalmente à reeleição. Ah, né? sem dúvida. Prefeito, aproveitando e falando também sobre esse cenário de educação, né, já na parte dos adultos, ao campus da UFO na cidade de Patos de Minas. Queria saber um pouquinho como é que está. Ele está construído? Não está construído? Está em funcionamento? Não está? Para a população de Coromandel aqui, de toda a região também, a gente sabe que tem o campus da UFO em Monte Carmelo, que atende a estudantes de Abadia, Coromandel e outras cidades. Tem ajudado bastante aí esse ensino público, né, universitário e gratuito. Em Patos de Minas, como é que está esse processo dessa UFO nessa cidade? Eu ia mencionar exatamente a situação de Monte Carmelo, porque no mesmo dia em que foi anunciado o campus de Patos de Minas, foi anunciado o campus de Monte Carmelo, exatamente no mesmo dia. E se você fizer uma visita a Monte Carmelo, onde já estive, você vai ver um campus muito bem estruturado, muitos alunos, muitos cursos, e o que a gente tem em Patos de Minas até agora é um imóvel cedido pela prefeitura, com poucos cursos, e a expansão tão esperada, a instalação definitiva da UFO em Patos de Minas, as suas atividades sendo desenvolvidas normalmente, isso acabou não acontecendo mais de 10 anos depois desse início, né? E isso ocorreu em virtude de, se eu pudesse resumir, né, para falar de uma forma que fique claro mesmo para todo mundo, briga política, isso que aconteceu. Foi feito um processo para escolha do terreno onde a UFO instalaria o campus lá em Patos de Minas, e a família que estava na prefeitura naquele momento, né, lá em Patos a gente sempre teve uma polarização entre dois grupos desde a metade do século passado, o que é natural, né, que existe isso em muitos locais. A gente veio com a proposta de quebrar essa polarização e fomos vencedores, mas o fato é que havia essa polarização. E o processo acabou resultando na escolha de um terreno da família da então prefeita. E o Ministério Público Federal entendeu que isso não era adequado, entrou com uma ação de improbidade e esse negócio virou uma novela, né? Isso acabou atrasando sobremaneira a instalação do campus. Aí o pessoal propunha que levasse para um outro terreno, fizeram uma oposição muito forte a isso. E o prejudicado fica sendo a população, né? Fica sendo a população. Agora, graças a Deus, com a nossa entrada lá na prefeitura, a gente conseguiu, junto ao governador Romeu Zema, uma verba de 15 milhões de reais. Também o deputado federal Zé Vitor, 3 milhões e 700 para terminar o campus da UFO. Porque ele chegou a ser iniciado lá nesse terreno que eu mencionei. Mas se você olhar lá hoje, ele é só a estrutura de concreto, né? A armação do prédio, digamos assim, aquele esqueleto do prédio. E agora ele vai ser finalizado, a licitação já foi feita, a empresa já foi contratada, o dinheiro, já tem dinheiro na conta. E agora a gente tem a expectativa assim, de o que ficou para trás, ficou para trás. Vamos adiante, né? Vamos para frente. Bola para frente. Bola para frente, que a população não quer saber de briga, não quer saber aonde que tá, quer saber de usufruir, né? Ver os cursos lá para toda a região. Perfeito. Prefeito, Clarice, Álvaro, nós vamos para um breve intervalo comercial e a gente volta trazendo aí a última parte, a sequência da nossa entrevista, do nosso bate-papo com o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão. Daqui a pouco a gente volta, 9h30. Todo dia, toda hora, tô ligado na melhor. Gerais FM. Absoluta. Organização Triângulo e Zerado informam a hora certa. 9h30. O melhor negócio está para cruzar o seu caminho.
Cruze com mais vantagens é só na Auto Chevrolet. Compre seu Cruze novo com IPVA grátis e bônus de até R$5.000 no seu usado. Além de contar com as melhores condições, você pode levar esse carro incrível à pronta entrega. Venha e aproveite todas as vantagens do Cruze. Vá até a Auto Chevrolet mais próxima e aproveite essa oportunidade. No trânsito, dê sentido à vida. 27,9. Supermercados Progresso e Pontual informa a temperatura. 22 graus. Ofertas de verdade todo dia é só no Supermercado Sacolão e Casa de Carnes Pontual. Arroz Vasconcelos 5 quilos, 21,69. Feijão carioca Nubiane 1 quilo, 8,89. Coxa e sobrecoxa, 8,89 o quilo. Papel higiênico Dueto, 4,89. Chocolate Bis, 4,89. Leite Ninho 1 litro, 5,60. Sabão em pó Tuf 5 quilos, 32,80. Supermercado Sacolão e Casa de Carnes Pontual. 3841-1611. Conectado sempre na 97. Outono. 9h32, a gente está de volta com o nosso bate-papo, essa entrevista um pouco mais descontraída, algo mais informal, realmente um bate-papo com o prefeito de Patos de Minas. Mais uma vez, uma honra recebê-lo aqui em Coromandel, recebê-lo aqui no estúdio da Gerais FM. E a gente voltando, Álvaro, Clarice, agora nessa segunda parte do nosso bloco de entrevistas, nós temos alguns questionamentos aqui dos nossos ouvintes e munícipes lá de Patos de Minas com relação a uma empresa terceirizada que faz a limpeza pública lá no distrito de Pilar. O pessoal está questionando aí sobre a marcação no app do Patos Conectado, né, o app da prefeitura que faz essa conexão. E também lá no distrito de Pilar, prefeito, sobre a questão da iluminação pública, qual pé que está essa questão aí, tanto da limpeza quanto da iluminação. Muito bem, aproveitar a audiência da Gerais aqui para falar sobre esses dois assuntos. Bom, primeiro que a gente lançou esse aplicativo, Conecta Patos, para aproximar ainda mais o cidadão da prefeitura. A gente precisa quebrar essa resistência de que a prefeitura é um ente inacessível, burocrático, lento, pesado. A gente precisa agilizar isso, modernizar, e esse foi o intuito do aplicativo. E eu vou verificar o que ocorreu nesse caso, né? Eu já anotei aqui, eu vi a reclamação dela ali e ver o que está acontecendo, por que está aparecendo como serviço concluído no aplicativo, se ela argumenta que não foi feito. Vamos verificar. Sobre a iluminação, eu tenho uma notícia muito boa para o pessoal do Pilar, né, que é um dos nossos distritos, e de todos os distritos e da população toda. Nós fizemos uma PPP, uma parceria público-privada, fizemos o leilão na Bolsa de Valores lá em São Paulo, em parceria com o governo federal, e foram 11 consórcios que concorreram, e houve um vencedor, o consórcio Lumina Patos, formado por algumas empresas de renome nacional, e que vai trocar toda a iluminação de Patos de Minas por LED e acrescentar pontos nos locais falhos. E aí nós estamos falando da zona rural, com toda, dos distritos, das praças, dos canteiros, das avenidas, das quadras, todos os locais. Então, a partir de setembro, esse trabalho de troca começa, está confirmado o trabalho, e ele vai ser feito, inclusive, de fora para dentro, né? Nós não vamos privilegiar os bairros mais ricos, digamos assim, e o centro da cidade, nós vamos fazer o contrário. E então a manutenção já é assumida pelo consórcio, inclusive agora também já no mês de julho, já é no mês que vem, né? Hoje a gente está entrando em junho, então aproveitar para informar isso, que a gente vai ter com esse cenário mais qualidade de vida para a população, que vai poder frequentar com mais segurança, com melhores condições as praças, levar sua família, filhos, netos, as pessoas idosas, e melhorar também a questão de segurança pública, né? Eu fui presidente do Conselho de Segurança Pública, um relacionamento muito bom com a Polícia Militar, com os órgãos de defesa social como um todo, mas a polícia sempre disse, lugar que tem pouca iluminação é propenso à prática de crime, seja ele qual for. E aonde a iluminação é boa, você vai dissipando o problema, você vai afastando o problema. Realmente. Então vamos iluminar essa cidade, que eu acho que a gente vai conseguir voltar com as famílias cada vez mais para as praças. Nós instalamos agora 20 novos parquinhos lá em Patos de Minas, são parquinhos bem
coloridos, bem resistentes. Muito bacana o parquinho na Lagoa Grande, no Parque do Mocambo, no Cristavo, no Alto da Serra, no Quebec, em vários locais. E aí a gente melhora a iluminação, a gente vai reformando as quadras, eu acho que a gente vai conseguir movimentar. E é uma questão também de saúde pública, né? Por que não lembrar disso? Porque na medida em que você está fazendo essa promoção da saúde pública, as pessoas praticarem exercício, irem para a praça, e aí uma coisa vai ligando na outra, né? Questão de mitigação da violência com saúde pública, e a gente vai conseguindo ter uma cidade melhor a cada dia. Prefeito, aproveitando esse comentário do senhor aí sobre saúde pública, Coromandel passou por um período muito difícil ano passado em relação à Covid-19. Queria aproveitar a oportunidade de perguntar ao senhor sobre Covid e Patos de Minas. Hoje, como é que está esse cenário? E também falar sobre esses casos, né? Se Patos de Minas teve um período de grande número de casos, como foi no passado e como foi hoje esses números. Há aumento, há diminuição, a população está consciente, né? Como é que está essa questão da saúde pública na cidade de Patos de Minas hoje? Bom, nós todos vivemos um momento dramático no ano passado, a região toda. O que aconteceu aqui em Coromandel, em certa medida, aconteceu em vários locais. A gente acompanhou o apoio que foi dado pelo governo do estado aqui com aeronaves, a gente esteve muito próximo do prefeito Fernando Breno naquela ocasião. Aliás, todos os prefeitos, nós conversávamos quase todos os dias, né? Porque nós chegamos em um momento que todos os hospitais particulares e públicos estavam lotados. No caso de Patos de Minas, eu herdei lá um hospital de campanha com 9 leitos de UTI, passei para 30 leitos de UTI, contratei mais de 150 pessoas, a mais do que tinha, e chegou num ponto que não tinha nem profissionais mais para contratar, não tinha mais o que fazer. E a gente se apoiava um no outro, né? O que está acontecendo na sua cidade? O que nós vamos fazer? Vamos atrás do governador, vamos conversar, vamos pedir mais apoio. Então foi um momento muito difícil. A situação mesmo de calamidade pública, né, pura e simples, muito clara mesmo. No entanto, passou, foi superado, e a gente, desde o meio do ano passado, a gente tem um cenário mais tranquilo lá em Patos de Minas. Os casos foram caindo, nós chegamos a ter nos últimos meses, momento até com 2 pessoas somente com Covid na cidade inteira. Isso é nada, né, numa cidade que tem 160 mil habitantes aproximadamente. E agora, conforme ocorreu nos últimos 2 anos, desde que surgiu a Covid, todo o período frio, assim como qualquer doença respiratória com sintoma respiratório, aumenta. Então, isso é natural. A Covid não acabou. Ninguém tinha essa expectativa de que ela acabasse. A vacina sempre foi muito claro que ela reduz a hospitalização e o óbito. E isso tem ocorrido, claramente. A gente tem praticamente ninguém internado na UTI. Quando muito tem 2 pessoas, depois cai de novo, aumenta um pouquinho, volta. Nesse momento a gente tem 2 pessoas e ficou muito tempo com 0. Então o que a gente tem que atentar é para as internações e para os óbitos, que têm sido muitíssimo raros. Eu sei que a população, todos nós somos humanos, isso é natural, a gente fica assustado na hora que fala que os casos aumentaram. Mas, gente, casos vão ocorrer mesmo, isso aí não tem jeito. É igual qualquer outra doença, a gente tem que atentar para hospitalização e óbito. Por isso, continuar mantendo a vacinação em dia, com muita liberdade para as pessoas que entendam que deve continuar usando máscara, que usem, né, que continuem tomando os cuidados. Cada um tem sua comorbidade, cada um tem sua condição, cada um sabe o tamanho do seu medo, né? E aí é a responsabilidade de cada um. E é muito difícil, como gestor, ter que interferir na atividade econômica das pessoas, no dia a dia das pessoas. Você vai usar máscara? Você não vai? Você vai trabalhar em tal horário? A gente não quer isso. Isso é muito ruim. A gente quer cuidar da saúde, da educação, da infraestrutura, não ficar interferindo na vida particular. Eu espero que isso fique para trás. Prefeito, o senhor é presidente da Amapar, né? A associação que congrega todos os municípios aqui da região do Alto Paranaíba. Vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento regional. Quais são os principais projetos apoiados hoje pela Amapar e que, se aprovados, né, se tornados realidade, poderão beneficiar todos os municípios aqui da região, inclusive Coromandel?
Bom, a Amapar, a Associação dos Municípios do Alto Paranaíba, ela tem 18 municípios associados e tem sido um importante elo entre os prefeitos. É uma entidade que agrega os prefeitos para que as nossas reivindicações perante o governo do estado, perante o governo federal, tenham mais força. Um prefeito falando é uma coisa, 18 é outra coisa, né? Prova disso é que na AMM, Associação Mineira dos Municípios, nós estamos lá, eu fui eleito vice-presidente da AMM, o prefeito aqui de Coromandel está na diretoria executiva também, como segundo tesoureiro, e a gente tem também 3 representantes da nossa região, além dessas 2 pessoas que eu citei. Tem também a prefeita de São Gotardo, a Denise, que está na diretoria executiva, e mais 3 representantes da nossa região. E a gente tem como principais pautas hoje, a principal delas é a saúde pública. A ampliação do hospital regional lá em Patos de Minas, que é um hospital que tem a obrigação de atender 33 municípios na alta complexidade, na questão do trauma, na ortopedia, uma fratura de fêmur, fratura de quadril, e tem tido dificuldades nos últimos anos. Está sempre lotado, a pessoa está toda acidentada ali, já numa situação difícil, e fica aguardando essa vaga. Então não pode uma macro-região como a nossa, que tem 33 municípios, ficar dependente de um hospital que não está conseguindo atender a população. A nossa principal pauta em relação à saúde pública, isso já foi apresentado para o governador do estado algumas vezes, é a ampliação do hospital regional. E eu tenho muita confiança de que isso vai ocorrer num futuro próximo. Já fui comunicado pelo governo do estado, até com pedido de projeto, de protocolo do projeto. Já foi feito o protocolo e a gente deve conseguir anunciar uma conquista dos prefeitos da região, essa ampliação do hospital regional. E outras questões também de infraestrutura, né? Nós estamos aqui com a 365, que precisa de melhores condições. Existe uma discussão sobre a concessão da rodovia, e a gente não é contra a concessão, mas ela precisa vir acompanhada de uma melhoria substancial na rodovia, precisa ter duplicação do maior trecho possível. É a rodovia que liga a 365 aqui à cidade de Coromandel, por exemplo, a gente sempre debate sobre isso. Ela é até uma rodovia, nesse momento ela está sem buracos, mas ela está com tantos remendos que você fica praticamente pulando dentro do carro ali. É verdade, não se faz um trabalho efetivo de recapeamento. Ela precisa de um recapeamento, isso foi apresentado ao governador, o prefeito de Patrocínio falou muito sobre isso no nosso último encontro com o governador, eu falei também, o prefeito aqui de Coromandel também falou, e todos que transitam sabem que é importante para todos. Estrada, saúde pública, isso não é demanda de uma cidade só, porque todo mundo precisa. Né? Como é que você vai escoar a produção do município de Patos sem a 365? Sem estradas ligam municípios. Ligam municípios. A saúde também, nem todo município vai ter um grande hospital exclusivo. Então, os hospitais acabam atendendo a região toda. Está sendo feito o recapeamento dessa estrada que liga Coromandel, a Monte Carmelo e Uberlândia, não é? Clarice, você fez até uma reportagem. Isso, a MG 190 está sendo recapeada, vai de Abadia dos Dourados até o entroncamento com a BR-365. Nesse momento ela está lá nas proximidades da cidade de Uberlândia, o procedimento está sendo feito lá. Mas vai ligar a Abadia dos Dourados até pertinho de Uberlândia, lá ao trecho da BR-365. Muito bem, alguma coisa está sendo feita aí já nessa área de rodovias. Prefeito, eu gostaria de falar um pouquinho sobre política estadual também, antes da gente encerrar essa nossa conversa. O senhor certamente está acompanhando aí, né? Nós estamos às vésperas de mais uma eleição importante, eleição para presidente da República, eleição para governador do estado, também eleição para deputado, senador. Eu queria saber como é que o senhor está se posicionando nesse quadro da disputa pelo governo de Minas. Bom, perfeito. Eu sou um aliado do governador Zema. Tenho por ele uma admiração grande. É uma pessoa que, como todos nós, não vai acertar em 100% do que faz, mas tem um nível de assertividade grande em suas ações. Uma pessoa séria, honesta, organizada, tem uma boa equipe, tem feito um trabalho de reorganização da gestão do estado, que foi destruído nos últimos anos, antes que o governador atual tenha assumido. A gente estava numa situação com os repasses para os municípios todos atrasados,
nome de servidor no Serasa, um caos, né? A dívida de 140 bilhões que hoje o Estado tem com a União é resultado de anos de irresponsabilidade de governos anteriores. Então, para ser muito sincero, se o atual governador não for reeleito, eu desanimo um pouco, viu, com as coisas, porque não é possível. As pessoas querem alguém simples, alguém honesto, alguém organizado, gestor, e ele é tudo isso. Lógico que ele não vai conseguir resolver tudo em 3 anos e meio, né, que ele tem de governo, mas é um abismo que existe entre a situação que ele pegou e a situação que está agora. Minas hoje tem a melhor segurança pública do Brasil, é o estado que mais atrai investimentos. Nesse governo atual, a gente conseguiu atrair centenas de bilhões de reais em investimentos para Minas, 10 vezes mais, sei lá quantas vezes mais do que o governo passado. A educação tem se destacado, mesmo com a pandemia. Os investimentos em saúde são investimentos recorde. Então nós estamos falando aqui algo que está amparado em números. E eu acho que a gente não pode voltar à época das irresponsabilidades, da política populista. Então eu sou aliado do governador, antes mesmo de prefeito, como pessoa. Eu acho que é uma pessoa que merece a nossa confiança, e tudo que a gente quer é que entre pessoas novas na política que façam diferente, e ele está fazendo exatamente isso. Prefeito, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado pela visita aqui ao estúdio da Gerais FM. A gente se sente muito honrado com a sua presença. Parabéns à cidade de Patos de Minas, né, que está completando 130 anos, essa cidade referência para a gente aqui em toda a região, uma das principais cidades de Minas Gerais, como nós falamos logo no início. Passo a palavra para suas considerações aí finais. Bom, Álvaro, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, agradecer a equipe, né, que nos recebe aqui de forma tão gentil, parabenizar novamente pelo profissionalismo de vocês aqui. E para mim é uma alegria visitar a cidade de Coromandel, estar aqui conversando com vocês. A nossa cidade, Patos de Minas, de fato é uma cidade de toda a região, né? Todo mundo visita Patos, todo mundo precisa. Nós precisamos uns dos outros, né? Eu tenho dito isso na Amapá. Eu estou na presidência lá nesse momento, voltei a participar da Amapá, trouxe Patos de Minas de volta, que a sede fica em Patos de Minas e Patos de Minas não estava participando. Eu não vejo isso como adequado, porque a gente se beneficia tanto dessa condição de cidade polo da região, que na hora de compartilhar também, não só dos desafios, mas também das coisas boas, a gente não vai estar unido. Então acho que é em conjunto que a gente consegue trazer bons resultados. Então a minha mensagem final aqui também é de agradecimento à população de Coromandel, da região toda, que frequenta a nossa cidade. Vocês são sempre muito bem-vindos a Patos de Minas e a gente está unido, né? Somos pelo Alto Paranaíba, pela região toda, região que hoje se destaca demais, concentra 25% do PIB do agronegócio mineiro. A gente tem um café do Cerrado Mineiro, que hoje é mundialmente conhecido, é a maior região produtora de leite do Brasil. É uma região que tem um queijo muito especial, variedade enorme de queijos aí premiados, tem doces, tem milho, tem soja, tem beneficiamento de sementes, tem agroindústria, tem muita coisa, né? A gente vai acabar esquecendo alguma coisa aqui se for citar tudo. E o agro hoje ele tem carregado o Brasil, e Patos de Minas, Coromandel, Alto Paranaíba, Noroeste, nós temos tudo para se destacar cada vez mais. Pedro. Obrigado mais uma vez, Clarice. Daqui a pouco tem mais uma edição do Repórter 97, né? Isso aqui, daqui a pouco a gente está de volta. Mais uma vez agradecer ao prefeito da cidade de Patos de Minas, Álvaro, Pedro, a toda a equipe também que está aqui. Veio conhecer e prestigiar também a gente, falar um pouquinho de Patos para o pessoal, né, de Coromandel e de toda a região. Muito bom, prazer em recebê-lo, prefeito. Desde já uma boa viagem também a toda a equipe. Bom retorno à cidade de Patos de Minas. E nós temos muitos elogios também lá na nossa transmissão do Facebook com relação à sua administração, da sua equipe. Então receba também os nossos parabéns, um grande abraço. Opa, muito obrigado. Obrigado a todos aí, um abraço, gente.